Tiago, capítulo 4, versículo de número 3. Tiago 4, 3. Diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Repetindo, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Eu tenho explicado sobre essa palavra aqui, eu estava pregando ontem lá em Condado, porque se a gente observar, a Bíblia nos orienta a gente pedir, né? Ele diz, aquele que pede, recebe. Lá em Salmo diz, pedireis às nações que eu te darei por herança. Então Deus, ele nos orienta, nós pedimos a Ele. Mas aqui o Tiago, ele está dizendo, pedis e não recebeis. Por que em Mateus a Bíblia diz, aquele que pede recebe, e aqui em Tiago diz, pedis e não recebeis? O Tiago explica, porque pedis mal. Aí eu estava vendo na linguagem de hoje, esse mesmo versículo, diz assim, olha, quando pedem, não recebem, porque pedem pelos motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. O que é que eu compreendo? Que as pessoas, quando pedem algo a Deus, é lógico, algumas pessoas, quando pedem algo a Deus, pedem pelos motivos errados, por isso que não recebem. Para a gente entender isso aqui, vamos abrir lá no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 18. Por que muitos pedem, mas não recebem? Porque pedem pelos motivos errados. É aquela pessoa que diz assim, ó, eu quero prosperar muito, eu quero crescer muito, para mostrar para fulano que eu posso. Quer dizer, a pessoa quer prosperar, que não é errado, mas não é para ajudar mais ainda o próximo, não é para dar o melhor para a sua família, não é para ter uma estabilidade na vida, não, a pessoa quer prosperar, quer crescer, para mostrar para o próximo que pode, que é alguma coisa, ou seja, está pedindo, mas pedem pelos motivos errados. Por isso que tem pessoas que quando chegam a um certo patamar, a um certo nível na vida, financeiramente falando, materialmente falando, a pessoa se torna arrogante, a pessoa fica prepotente. Por quê? Porque quando a pessoa estava naquele nível financeiramente falando, a pessoa não era assim. E quando de repente a pessoa começou a crescer, irmão, ou seja, o poder subiu para a cabeça, irmão. O dinheiro foi para a cabeça, irmão. E a pessoa, irmão, acha agora que é melhor do que o próximo, do que é melhor do que as outras. Então Deus nunca vai nos dar algo que é para nós humilharmos alguém, pisarmos em alguém. Por isso que Tiago está dizendo, peçam, mas não peçam pelos motivos errados, porque senão não vai receber. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Vamos ler aqui o capítulo 21, ou melhor, capítulo 18, versículo 21, de 1 Reis. Então Elias se achegou a todo o povo e disse, até quando cochereareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondia nada. É o seguinte, Elias, ele propôs um desafio com os profetas de Baal. Os homens, os profetas de Baal, estavam indecisos se seguiam a Baal ou se serviam a Deus. E Elias diz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vou propor um desafio. Vamos preparar o holocausto, o bezerro, e cada um vai invocar o seu Deus. Vocês vão invocar o Deus de vocês, a Baal. Se Baal responder com fogo, Baal será o nosso Deus, o Deus de todos nós. Porém, se o meu Deus, que é o Deus de Israel, responder com fogo, o meu Deus será o Deus de Israel. E aí eles firmaram esse acordo, e os primeiros a aclamarem foram os profetas de Baal. Prepararam lá o altar, prepararam a lenha, prepararam o holocausto e começaram a gritar, Baal manda fogo, e nada de Baal responder. A Bíblia diz que eles se cortavam com lanças, derramando sangue. Era um ritual que eles faziam, mas nada de Baal responder.
O Elias até zombou deles, clama mais alto, ele deve estar dormindo. E eles clamaram, gritaram, e cadê Baal? E aí chegou a vez do profeta Elias. O Elias, ele preparou o altar, a Bíblia diz que ele restaurou, inclusive aqui tem muitas lições, mas hoje não vem ao caso. Ele preparou o altar, mandou fazer um rego por volta do altar, colocou a lenha, colocou o holocausto, o sacrifício em cima, mandou colocar um balde d'água, depois mandou colocar mais água, depois mais água ainda, pelo menos umas 3 vezes, tanta água que a lenha ficou encharcada e correu, encheu o rego que ele fez por volta do altar. E aí ele reuniu aqueles homens e ele disse: agora vocês vão ver qual é o Deus que vai responder com fogo. E ele fez uma oração. Olha a oração de Elias, pessoal. É nessa oração que está o nosso entendimento. É no versículo, vamos pegar o 36. Diz assim: sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. 37, ele diz o quê? Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que eu sou o cara. Foi isso? Ele disse: responde-me, Senhor, para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizestes tornar o coração para trás. Olha de que forma que ele orou a Deus. Ele não disse: Deus, responde-me, manda fogo, para que este povo saiba que eu sou diferenciado, que eu sou o cara, que a minha oração funciona. Não, olha o motivo da oração dele, da petição dele. Ele aqui está orando, ele está pedindo a Deus, para Deus responder com fogo para consumir o holocausto. E por que Deus respondeu? Que a gente sabe que Deus mandou fogo imediatamente. Já já a gente vai ler essa parte. Sabe por quê? Porque Deus sabia, irmão, da intenção do coração de Elias, que ele não estava pedindo para Deus para ele se vangloriar. O Tiago, ele diz: pedis e não recebeis porque pedis mal. O Elias, ele recebeu porque ele pediu com as intenções certas, com os motivos certos. Responde para que esse povo conheça que tu és Deus. Responde-me para que esse povo saiba que só o Senhor salva. Olha o que diz o versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Diga graças a Deus. Então Elias, ele clama a Deus, ele pede, ele ora a Deus, mas ele ora para Deus responder, para que o povo saiba que Deus é Deus, que Ele é o Senhor. Responde-me para que esse povo conheça que só tu é Deus, que só o Senhor pode fazer, não para se vangloriar. Deus nunca vai nos colocar em uma posição para nós pisarmos nas outras pessoas. Deus nunca vai nos dar algo, pessoal, se nós não estivermos preparados. Aqui está a razão do porquê que tem muitas pessoas, irmão, que permanecem estagnadas numa posição, ou até mesmo nas condições financeiras, irmão. Porque quem é que conhece o coração do homem, irmão? Quem é? É Deus, irmão. Deus sabe, irmão, que tem pessoas que se ganhar um negocinho a mais, primeira coisa, vai abandonar Deus, irmão. Primeira coisa, pessoal. A ambição, sabe? A avareza vai predominar o coração da pessoa, irmão. Deus sabe que a pessoa que ganha X, se chegar numa posição, ganhar um pouquinho a mais, vai humilhar o próximo, irmão. Vai pisar nas pessoas, irmão. Por isso que Deus não faz, irmão. Aí às vezes a pessoa diz assim, ó, está numa determinada empresa, Deus me abençoa, porque
Eu creio que quando a pessoa ora, tudo bem que a pessoa tem que fazer a sua parte, tem que se capacitar, tem que trabalhar, tem que fazer por onde para poder ser promovido. Eu sei que é dessa forma. Mas eu creio que quando nós oramos a Deus, Deus nos coloca no coração de quem quer que seja para poder, nos promover. É Deus que faz isso. Porque se dependesse de Faraó, eu estava explicando isso domingo, se dependesse de Faraó para José ele ser governador, irmão, José nunca seria. Ah, pastor, mas foi Faraó que levantou José como governador. Foi Faraó, entre aspas, porque, como eu falei domingo, não havia cargo de governador do Egito. Ou seja, Deus tocou no coração de Faraó para criar um cargo novo só para honrar quem? Para honrar José. Então eu creio que tudo é o mover, é o trabalhar de quem? É o trabalhar de Deus. Aí tem pessoas que oram a Deus, abençoa, eu quero ser promovido e tal, e às vezes não acontece. Por quê? Porque Deus sabe que no dia que ela se promover, vai humilhar as pessoas, vai pisar. Está errado. Nós não podemos deixar esse espírito, isso é um espírito. Eu costumo brincar dizendo que é o crente Kiko. Quem assiste aqui Chaves? Quem assistia muito Chaves? Hoje em dia não passa muito, né? Eu gosto muito de Chaves, irmão. O Kiko, pessoal, é aquele tipo de pessoa, irmão, que ele quer mostrar para o próximo que o dele é melhor. Tem um episódio, quem assiste há de se lembrar, irmão, que Chaves está lá brincando com um barquinho de papel que o Seu Madruga fez. Na verdade, o Seu Madruga fez 2, né? Aí o Seu Madruga pega um barco e diz: toma, minha filha, essa aqui é para você, para a Chiquinha. Aí o outro, Chaves, já tem estendido a mão. Aí o Seu Madruga pegou o outro, esse aqui também é para você. Aí o Chaves ficou chupando dele. Mas depois ele fez um barquinho para Chaves. Aí estava lá Chaves e Chiquinha brincando, lá naquela fonte, né? E brincando. Aí o Kiko chega, o crente Kiko chega, aí olha assim, Chaves e Chiquinha com um barquinho de papel. Aí ele olha. Aí ele corre, irmão. Vai lá na casa dele, irmão. Quando ele volta com um barco desse tamanho de brinquedo, meu irmão. E ele vem. Tem gente que é assim, irmão. Vou comprar um iPhone de não sei quanto. Às vezes nem pode. Se enrola todo, se embaraça todo, se endivida todo, não pode. Mas para mostrar, eu compro. Eu mostro que eu posso. Eu mostro que eu tenho condições. Eu não vou ficar por baixo. Tem gente que é assim, irmão. É o crente Kiko. Esse aí foi eu que inventei, irmão. Mas se a gente for ver na Bíblia, pessoal, o que mais tem? Olha o caso de Penina, irmão. Olha o caso de Penina. Quando ambos, e a Penina, o Eucana e a Ana, iam para o templo, a oração, pessoal, quando eles, todas as vezes que iam para a oração, a Penina, que a Bíblia diz, a sua rival, todo o tempo ficava irritando a Ana, irmão. Olha, eu tenho filhos, eu tenho. E a Ana ia chorando, pessoal. Imagine como Ana chegava lá no templo, irmão. Teve um dia que Ana chegou lá revoltada, mas não com Penina. E ela ora, se derrama diante de Deus. E ela orando, só que a Bíblia diz que não saía som da boca dela. Quando o sacerdote viu, achava que ela estava embriagada. Estás embriagada, mulher, com vinho? E ela disse: não, homem de Deus. O Senhor está diante de uma mulher que está se derramando em espírito diante do seu Deus. E eu estou pedindo ao meu Deus um filho. E se Deus me der um filho homem, eu faço um voto com Deus agora, de quando passar o tempo do desmame, eu trazer o meu filho para ser criado aqui no templo, na casa do Senhor. E o sacerdote disse: vai, e o Senhor te conceda essa petição. A Ana voltou. Depois de um tempo, quem é que engravida? Ana, irmão. Deus faz a Ana, pessoal, engravidar. Mulher estéril dá luz, irmão. Quando Samuel nasce, ela cumpre o que ela prometeu para Deus. Isso é o mais bonito, irmão. E ela leva o Samuel, criancinha ainda, pessoal, para ser criado lá no templo, irmão. Você lembra o que foi que aconteceu depois, irmão? Quando ela deu a luz, irmão? A Bíblia diz, irmão, que a Ana era estéril, né? Quem é que ficou estéril agora? A Penina que ficou estéril, irmão. Você pensa que a Ana, irmão, disse assim: toma! Quem mandou zombar de mim? Eu acho é bom. Que hoje em dia é assim. Olha Deus pesando a mão.
Ana não se alegrou agora com a esterilidade que ficou agora com Penina, irmão. Ao contrário, a Ana ajudou Penina, irmão. A Ana orou por Penina. Então, por que eu conto essa história? Porque a Ana estava ali diante de Deus, pedindo um filho. Ela não estava dizendo assim, ó, Deus me dá um filho para eu mostrar para essa mulher também que eu posso ter filho. Não foi isso, irmão. Esse não foi o motivo, querer mostrar que pode. O motivo, ela queria ter o prazer de ser mãe. E Deus olhou para o coração dela e concedeu a petição dela. Depois teve mais filhos. Então veja o que diz a palavra: pedis e não recebeis porque pedis mal. A questão não é enriquecer, pessoal, porque tem gente que pensa, né? Tem crente que tem a mente travada, irmão. Tem a mente bloqueada. Não, porque é pecado ser rico, mas Jesus nunca falou que é pecado ser rico. Jesus nunca falou que é pecado ter muito dinheiro. Jesus falou que é pecado a gente ter amor pelo dinheiro. Ele disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a ambição. Aí às vezes a pessoa pensa, não, porque isso é porque é pecado, não sei o quê, querer enriquecer e tal. A Bíblia diz que a gente tem que vigiar. Aqueles que querem ficar ricos, eles caem em laço, eles caem em tentação, tem que vigiar. Mas não é errado. O errado é o porquê. Por que você quer ter muito dinheiro? É para você ostentar por aí afora? É para você ficar mostrando para um, para outro, que pode, que você é o cara? Por isso que muitas pessoas pedem, mas pedem e não recebem porque pedem pelos motivos errados. Esse texto na linguagem, na tradução linguagem de hoje, está escrito assim mesmo, pessoal. Deixa eu ler de novo na linguagem de hoje. Diz assim, ó: quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Nem aquela pessoa que pede a Deus: meu Deus, prospere o trabalho de minhas mãos, para que eu possa ajudar muito mais pessoas, para que eu possa ajudar a tua obra, Senhor, para que eu possa ofertar na tua casa, dar o meu melhor para ti. Quer dizer, olha os motivos, irmão. Pensando no próximo, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Mas não, tem gente que pede pelo motivo errado. Me prospera assim, que eu vou mostrar para fulano. Eu já contei para vocês um caso de uma mulher uma vez chegou até a mim e disse: pastor, eu queria muito fazer o curso da grade. Para quem não sabe, a grade é um curso de teologia que a nossa igreja tem, apesar que tem um tempo que já deu uma pausa, mas na época, quando estava funcionando normal, era muito bom. Tem o básico, tem o intermediário e tem um avançado, né? Aí chegou uma irmã para mim e disse: pastor, eu queria muito fazer esse curso, pelo menos o básico e até o intermediário. E quem sabe lá na frente o avançado. Eu disse: que bom, irmã, é muito bacana a senhora querer aprender, né, da palavra, porque, sabe, a gente aprende mesmo a palavra de Deus. Mas que bom, irmã, glória a Deus. Mas é o que? A senhora pensa em ser pastora? É só para ter um conhecimento a mais? Não, pastor, porque assim, quando eu estou conversando com algumas amigas minhas de trabalho, aí elas ficam querendo debater comigo, às vezes eu fico voando. Então eu quero aprender para quando elas falar, eu mostrar e debater com elas. Eu disse: está errado, senhora. A senhora está querendo que Deus, a senhora está querendo ter conhecimento para brigar, debater com as pessoas? Deus não vai lhe dar nada, irmã, que é para humilhar ou pisar em alguém, irmã. Se a senhora dissesse assim: não, eu quero para ter um conhecimento maior, para me aprofundar nas escrituras sagradas. Mas olha o pensamento: eu quero para debater, para não poder ficar por baixo quando alguém falar. E eu vou poder falar: não, mas está assim, porque eu fiz o curso tal, eu aprendi, não sei o quê. Por isso, irmão, que às vezes a pessoa está estagnada na vida, está parada, irmão. Porque às vezes de pedir algo para Deus que vai abençoar não apenas a sua vida, mas abençoar a todos que estão em sua volta, a pessoa pede, irmão, com aquela ambição, com egoísmo. Com egoísmo. Ao ponto de querer algo, pedir algo para Deus, só pensando em si, só olhando para o seu umbigo.
Por isso que Tiago diz, vocês estão pedindo, mas não estão recebendo, porque estão pedindo mal, estão pedindo pelos motivos errados. Não podemos pedir pelos motivos errados, pessoal. E qual seria esses motivos? Pensando em nós mesmos, olhando só para o nosso umbigo. A gente tem que pedir algo que vai glorificar o nome do Senhor. Quem vai aparecer é o Senhor. Quem será glorificado é o Senhor Deus. Amém? Vamos pegar outro exemplo para a gente concluir. Vai lá no primeiro livro de Samuel. Voltando, antes de Reis, está Samuel. Primeiro livro, lá no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler? 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos ver o que diz aqui. Isso aqui é quando Davi ele vai enfrentar o gigante Golias. E aí Golias estava se aproximando de Davi. Davi ele vai dizer o seguinte, capítulo 17, versículo 45. Diz assim, olha, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos dos arraial, ou do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus, e às bestas da terra, e toda a terra saberá que eu sou o cara. Olha o que ele diz, irmão. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação. O Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Oh, glória! Olha o que é que Davi está dizendo. Ó filisteu, ó incircunciso, tu vens contra mim com lanças, com espada, com escudo, porém eu vou contra ti através do nome do Senhor dos exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado, e hoje mesmo o Senhor vai te entregar aqui, olha, na minha mão ferido, e toda a terra saberá que Ele é Deus, que Ele salva, não com espada, não com lanças. Oh, meu irmão, Ele está aqui, meu irmão, enfrentando o gigante Golias, não para aparecer, não para mostrar. E toda a terra saberá que eu sou cara, que eu sou bambambam, que eu posso. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Esse tem que ser os nossos motivos, irmão. Amém, gente? E você sabe o resultado final, né, irmão? Irmão, humanamente falando, tinha como Davi vencer o filisteu? Tinha condições? Não tinha, irmão. Não tinha, era impossível humanamente falando, irmão. Por que então ele venceu, irmão? Porque eu sempre costumo dizer o seguinte, irmão. Quanto mais difícil para a gente, irmão, é melhor ainda para Deus, irmão. Quanto mais feio está a coisa, mais complicado, melhor ainda para Deus, irmão. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Peça bem. Meu Deus, eu quero prosperar. O Senhor sabe por que eu quero prosperar mais ainda. Meu Deus, me abençoa. E o Senhor sabe. Não precisa nem a gente falar que Deus conhece o nosso coração. Deus sabe a intenção do seu coração. Por que você quer prosperar? Por que você quer ter isso? Por que você quer ter aquilo? Eu quero ter uma casa chique. Para quando chegar as minhas amigas aqui em casa, aí eu ficar mostrando, olha a minha geladeira. A tua foi quanto? Ixi, a tua foi barata, a minha foi tanto. Só a porta da minha geladeira compra a tua casa, fulano. Irmãos, é engraçado, mas tem gente que é assim, pessoal. É o crente, volta a dar o exemplo, é o crente Kiko, irmão. Quer mostrar que pode. Quer fazer, irmão, sabe aquela... Quem conhece alguém assim? Ninguém perguntou quanto foi, irmão. Foi tanto. Por quê? Porque a intenção é mostrar que ele
Pode, que ela pode, irmão. Você vai ver a vida de pessoas assim, irmão? Misericórdia, irmão. E tem gente que pede, busca, irmão, mas não sai do lugar, não acontece nada. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A questão não é o que você pede, a questão é por que você quer. Por que você quer ser promovido? Por que você quer ganhar mais? É para ajudar mais ainda as pessoas? É para dar o melhor para a sua família? É para ajudar mais ainda a obra de Deus? Não, é para mostrar para o meu vizinho que faz churrasco todo dia, que eu posso. Se ele faz todo dia, eu vou fazer 2 vezes por dia, só para mostrar para ele que eu posso. Que Deus nos livre desse espírito, pessoal. Amém? Deixa eu orar com vocês. Por favor, fiquem de pé.